Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição 3, da qual nós estamos estudando, vamos estudar nessa semana, tem como título A História de Fundo, o prólogo. Que história de fundo é essa? Nós começamos falando, irmãos, do penúltimo capítulo do Evangelho de João, que foi o capítulo 20, quando ele fala que existem muitas coisas que Jesus fez que não estão escritas neste livro. Agora, a gente foi para a lição 2, falando sobre sinais de sua divindade. Nessa lição 3, considere que a lição desse trimestre ela é temática, não é cronológica. Ela não está falando feito o Evangelho de Marcos, que nós estudamos na lição passada, capítulo 1, capítulo 2, mas especialmente estamos falando aqui só dos temas. E agora vamos entrar no capítulo 1 da história, ou melhor dizendo, do Evangelho de João. E ele começa aqui com esse termo que é muito interessante. Olha só, no princípio. Que princípio era esse? Lembre-se que no Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquele princípio de Gênesis capítulo 1, não é o mesmo princípio de João 1. João 1, ele é anterior a Gênesis 1, porque aqui está falando daquele que sempre existiu. Jesus, irmãos, ele não existiu, não teve um momento em que ele não existisse. É claro que eu já falei para vocês isso uma vez já, em alguns outros estudos. Jesus ele já existia, a segunda pessoa da divindade, mas não com o nome de Jesus. Porque Jesus significa o Senhor é salvação, ou o Senhor salva. Então ele assumiu esse título ao vir a este mundo nos dá eterna redenção. Então o princípio aqui está fazendo valer um tempo na eternidade, onde Jesus já existia como alguém coexistente, como alguém eterno, como alguém que deu origem a todas as coisas. Nunca existiu um momento em que Jesus não existisse. Em João 1, o texto diz assim: e o verbo se fez carne. Essa expressão verbo, no princípio, só que eu tenho que ir para o era ainda, né? Falta o era. Eu não vou conseguir explicar cada palavra desse verso, mas eu vou tentar, no máximo, deixar aqui ele bem detalhado. Primeiro ponto, no princípio. Princípio antes de todas as coisas, em uma era onde a gente não sabe descrever quando. Um princípio na eternidade. O Gênesis 1 fala um princípio que deu origem à existência da Terra. No caso de Cristo, não. No princípio, antes de todas as coisas, Jesus já existia. Aqui está falando assim, no princípio era. A expressão era dá-se a entender daquele que não é mais. Fulano era assim. Fulano era obediente. Fulano era de tal cargo. Quer dizer, agora não é mais. No caso de Jesus, essa expressão não se aplica. Esse verbo, né, o verbo ser, eu sou, tu eras. Então, assim, esse verbo ser não tem a ver com era, ou seja, uma condição que Jesus deixou de se tornar. O termo aqui para Cristo, era, significa uma continuidade inexistente. Ou melhor dizendo, uma continuidade de existência, perdão. Continuidade de existência, ou seja, Jesus sempre foi Deus. Ele nunca deixou de ser. Então, no princípio, na época da eternidade, era Jesus, ele já existia. Ele tinha uma continuação de existência. Aí fala, era a palavra ou o verbo. O termo verbo, irmãos, é dito até por um filósofo grego chamado Heráclito. Heráclito viveu cerca de 500 anos antes de Jesus. E é dito que Heráclito acreditava e ensinava sobre uma palavra criadora, uma palavra que deu origem. E isso era crido na época de João. Então ele pega essa crença, aplica a Jesus e mostra de fato quem é a verdadeira palavra criadora, que deu origem a todas as coisas. No princípio era o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus sempre existiu com Deus como coexistente. Ele chegou a descrever, né? Eu e o Pai somos um. Não existiu em um momento em que o Pai existisse e Jesus não. Jesus sempre foi existente, ele tinha vida em si próprio. Ellen White chega a descrever no livro O Desejado de Todas as Nações que nele a vida não derivada, não emprestada. Ele não tinha algo que não fosse da parte dele. Ele tinha poder, como tem o Pai, como tem o Espírito Santo, para realizar todas as coisas. Jesus é Deus por excelência. Aí aqui termina dizendo assim, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. A expressão que ele está falando aqui, era Deus, está falando no sentido do que ele veio se tornar. Porque como Deus, Jesus sempre existiu. Como ser humano, ele teve uma origem. Nessa semana, irmãos, vamos estudar bastante sobre isso. Então, a história de fundo, o prólogo, quer dizer, o prólogo tem a ver com o início, o fundamento,
a origem de todas as coisas, e especificamente falando sobre o prefácio, o início. O prólogo quer dizer isso, é diferente de epílogo, né? Epílogo é conclusão, o prólogo é início. Vamos estudar então o início de todas as coisas e sobre a pessoa de Cristo. Não vamos estudar todos os 51 versículos do capítulo 1 de João, mas vamos estudar até o verso 15 ali sobre esse maravilhoso estudo da divindade de Jesus. Semana passada, sinais da divindade. Agora, o assunto que vamos falar é história de fundo dessa divindade, dessa pessoa divina que é Jesus Cristo. E aqui, nós entendemos que na lição tem uma parte que diz assim, ó, João, cujos temas são apresentados como parte de uma grande realidade cósmica, retrata algumas das verdades mais importantes sobre Jesus Cristo. Verdade que nos levam a uma época antes mesmo da criação, que está no capítulo 1 e o verso 1 do Evangelho de João. Então, vamos então entrar nessa história, vamos entrar no Evangelho de João e vamos entender, na maneira como João descreveu, sobre a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Oremos então. Querido Pai Celestial, obrigado por termos essa mensagem em nossas mãos, que é através de Tua Palavra, a fim de que possamos conhecê-la melhor. Pai, dá-nos entendimento, Senhor. Dá-nos discernimento e, por favor, concede-nos sabedoria para que possamos entender o que assim diz o Senhor sobre esse maravilhoso tema, a divindade de Jesus. Nós não iremos, Senhor, conseguir entender em sua plenitude, mas nos revela aquilo que seja necessário para que possamos continuar a manter nossa vida em Tua santíssima presença. Obrigado, ó Deus, por estas bênçãos, perdoa nossos pecados e ser conosco com todos os Teus filhos que vão assistir este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo final de semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.